Nós vamos para a direção daqueles, hoje eu quero focalizar, aqueles realmente que não são salvos, que não têm Jesus. Bênçãos sejam amplamente multiplicadas sobre cada vida, cada lar, cada situação, de cada um que está unido aqui agora. Em nome de Jesus, nós precisamos interceder pelos perdidos. E é isso que eu quero mostrar aqui na palavra, porque o nosso Deus, Ele não quer ninguém no inferno. Então, as pessoas pensam que Deus que manda as pessoas para o inferno, mas não é Ele que manda as pessoas para o inferno, né? As pessoas decidem, elas que escolhem o caminho que elas vão. Quem não aceita Jesus, como Jesus disse, quem não faz a vontade do Pai, quem não tem a palavra, então a pessoa se exclui, ela que se exclui. Então nós temos que orar pelos perdidos que estão nas trevas, para que a graça de Deus os alcance. Muito embora eles é que têm que aceitar Jesus, né? Porque ninguém pode aceitar Jesus um pelo outro. Mas a intercessão é que é o poder que move Deus, a nossa intercessão. Porque sem a intercessão Deus não pode chegar lá. Então, como nós estamos vendo um mundo sem Deus, pessoas sem Deus, nós temos que interceder para que o Senhor nos use para aqueles que Ele quer. Então nós vamos ver exemplos aqui de como que Deus agiu através, por exemplo, de Paulo para salvar pessoas. Mas são as pessoas que tiveram uma intercessão, digamos, ou que através da sabedoria de Deus na vida da pessoa, do servo, Deus pôde agir para salvar pessoas. E todos os dias na nossa oração, nós temos que entregar, principalmente, sabe, as pessoas da nossa família, e também a gente que é do Senhor, a gente pensa nos vizinhos, pensa nos amigos. Então, a gente tem que ir orando, porque quem salva é Deus. Mas, e tem a hora também. E tipo, não é que Deus não salvou esse e salvou aquele, porque acho que Ele achou aquele melhor. Não é, é o coração da pessoa. Porque Ele aborda as pessoas. Ele cria situações para as pessoas aceitarem Jesus. E às vezes a pessoa não aceita. Então, Deus não pode salvar quem não aceita Jesus, tá? Então é isso que eu quero mostrar para vocês, a importância da intercessão pelos perdidos, para que Deus alcance as almas. O tempo e o jeito que o mundo está, nós precisamos orar, porque são poucas pessoas que são salvas, estão salvas. Vocês estão vendo, o pessoal não quer saber de Deus. O que a pessoa já adquiriu, que Deus fez, já está bom, já está levando a sua vida com a sua força. Pensando que Deus está agindo, não está. Deus só age quando nós estamos dentro da vontade dEle. Nós vamos observar que Deus quer salvar as almas, tá? Pense bem nisso, Deus quer. Então, as pessoas é que não querem, mas nós temos que orar para Deus criar uma condição nas pessoas, para elas terem a oportunidade, tá? Então veja, Mateus capítulo 7, versículo 21, diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, tá certo? Então ele já explicou que não são todos que estão batendo no peito Senhor, Senhor, que vão entrar no céu, mas aqueles que fazem a vontade do Pai. E nós vamos observar isso. Qual que é a vontade do Pai? A salvação. Tanto que Ele mandou Jesus, né? Lá em João capítulo 3, Ele já diz isso, né? Que Deus amou o mundo a tal ponto que enviou o seu Filho para que morresse, né? Pelo mundo, pelos pecadores. Mas aí Ele já deu a condição de salvação. Agora cada um
é que vai ter que optar. Mas Jesus está dizendo bem claro que não é quem diz Senhor, Senhor que está salvo. Então nós temos que observar que tem essa condição de fazer a vontade do Pai. É por isso que nós temos que ler a Bíblia. Mas nós vamos acompanhar isso em outras passagens. No 22, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, tá? Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então Deus deixa bem claro aqui, Jesus, né, no versículo 21, que nem todos serão salvos, entrarão no reino de Deus, mas o que faz a vontade do Pai. Somente quem faz a vontade do Pai. Mas nós vamos para a direção daqueles, hoje eu quero focalizar, aqueles realmente que não são salvos, que não têm Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4. Isso é bom e aceitável, versículo 3, diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então é isso aí. Jesus já falou que o Pai quer a salvação de todas as pessoas. Tem muita gente que pensa que é Deus que lança as pessoas no inferno, já que Ele é tão bom, por que Ele manda as pessoas no inferno? Deus é bom e justo, né? Ele julga com justiça, é quem quer. Ele não pode salvar uma pessoa que não quer, que não obedece. Então está bem claro aqui que o desejo do coração de Deus é salvar as pessoas, para elas irem para o céu, tá? Então nós temos que falar de Jesus para as pessoas, família, amigos e tal, mas nós precisamos também saber, temos de sabedoria, que eu vou mostrar aqui, para sabermos a hora que nós podemos falar. É óbvio, se a pessoa está reclamando, você tem que apontar Jesus, você vai falando, mas não é isso que talvez seja a hora que ela vai aceitar, né? Mas se nós seguirmos bem o Senhor, vai ter a hora que o Senhor vai nos usar para trazer a pessoa para Jesus. A visão de Deus para nós sermos o canal de salvação tem que ser na hora que Ele quer. Ele libera a unção. Mas isso não quer dizer que eu não vou falar de Jesus para as pessoas. Tudo bem, mas para acontecer nós precisamos da unção. Então, a unção é Deus que libera a hora que Ele quer, tá? Por isso que nós temos que ter a sabedoria para alcançar isso, tá? E então, se Deus quer salvar todas as pessoas e nós já nascemos de novo, existe uma responsabilidade em nós também de falarmos do Evangelho para as pessoas. Nós temos que falar, mas precisamos de sabedoria. Ezequiel 33, 11. Diz assim: dize-lhes. Então ele está falando de uma responsabilidade, né? Que há em nós. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Então, se nós amamos o Senhor, como nós dizemos, nós obviamente amamos as almas, certo, gente? Porque você sabe que as pessoas que amam Jesus oram pelos perdidos, oram por aqueles, quando vê a situação, vai entregando, porque sabe que é um perigo ser perdido, porque ninguém sabe que hora que vai ser chamado. Então presta atenção nisso, é uma responsabilidade. E por outro lado, o amor de Deus tem que estar no nosso coração, né? Porque João diz na primeira carta
que se eu digo que amo Jesus e não amo as pessoas, eu estou mentindo. Então veja aqui agora no capítulo 18 de Ezequiel aqui mesmo. Vamos ver. Tá, gente? Vamos tirar. Porque a gente fica, as pessoas às vezes ficam orando tanto por si só e esquecem das outras coisas. Porque Deus direciona a sua oração. Se você é uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, Deus direciona a sua oração. Então, Ezequiel 18. Veja aqui, olha. Versículo 23. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Novamente. Gente, entenda o seguinte, que quando uma pessoa faz um mal tão grande para a nossa vida, e a gente deseja a morte, porque isso é carne, isso é pecado, e a gente deseja a morte, quer que a pessoa morra de vingança, tem que acontecer um mal para essa pessoa. Então, quando a Bíblia diz que cabe a Deus a vingança, não quer dizer que Deus vai matar aquela pessoa, vai fazer ela em picadinho e levar para o inferno, que você está vendo aqui. Então, isso é um desejo carnal, maligno de Satanás. A coisa está ruim, você tem que orar para você e para a pessoa, para ela ser santificada. Entrar o perdão de Deus aí. Vocês estão acompanhando? É isso aí. Não é você que vai dar jeito na vida de quem destruiu a sua vida ou roubou você, fez coisa ruim para você. Não, você não vai dar jeito naquela vida e nem é para você, sabe, se essa pessoa, sei lá onde que está, para você ficar andando com ela, mas o teu coração tem que estar limpo. Como se nunca tivesse acontecido nada. E intercedendo. Por quê? Deus não vai destruir aquela pessoa. Você está vendo o caráter de Deus? Então esse tipo de oração, anulado para sempre. Isso não existe em Deus. Se a pessoa fez coisa ruim, vai interceder por essa pessoa, entrar o perdão de Deus que Ele nos deu na cruz. E pudemos hoje tê-lo como nosso Deus. É esse perdão que nós vamos dar para as pessoas com o poder dele que opera nas nossas vidas. E ele, a vingança de Deus, sabe qual é? Mais tarde esta pessoa vai se converter e servir o Senhor. Vingança contra o diabo. Cabe a Deus a vingança, acabar com o diabo que está naquela vida, que quase me matou, digamos. Vamos dizer. Que destruiu, que acabou, que me deixou nesse jeito. É demais esse Deus ou não? Então esse é o evangelho verdadeiro. Tá? Então cabe a Deus a vingança. Cabe a Deus a vingança. Deus vai acabar com aquela vida. Você pode ter certeza. Não é isso que a carne faz? Fala, claro que fala. Você já cansou de falar isso. Mas você está vendo na Bíblia que não é isso. Que não pode. Não é. Pode grifar bem vermelho essas passagens para você ir lá a hora que você precisar. Tá? Porque é isso aí. Deus não quer. Olha então. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Pronto, final. Cabe a Deus a vingança, tirar o diabo da vida daquela pessoa. A vingança é essa, porque só Deus pode tirar o diabo. Que demais, gente. E uma vez que nós estamos andando nesse amor, nesse perdão de Deus, o peso do mal que aquela pessoa lançou sobre a nossa vida, através do perdão de Deus, aquilo já não quer dizer mais nada. E a gente, com esse amor de Jesus no coração, a gente nem quer mesmo que aquela pessoa seja picadinha. Né? Vira carne moída. Não, porque na hora da raiva, e queria ver aquele minuto, porque esse é o diabo, para nos levar junto para o inferno. Por isso que o pastor David falava sempre, você é capaz de sustentar o sangue de Jesus sobre esta pessoa até o fim.
clamar o sangue, envolver essa pessoa no sangue, e essa pessoa fazendo mal contra você, ainda não ficou legal com você, e você até o fim, clamando o sangue de Jesus, porque ela vai se converter. Deus vai dar um jeito, vai arrancar aquele diabo, vai abrir os olhos, vai tirar a cegueira espiritual. Tá? Então, esse negócio, tomara que morra. Deus meu, isso é um evangelho do diabo mesmo, tá certo? Então, vamos ver agora aqui mesmo, mais para frente, dos versículos 30 a 32. Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus, convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Tá vendo? Versículo 30, aí o 31. É o mesmo capítulo 18. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois por que morreríeis, ó casa de Israel? Tá vendo, gente? É o nosso coração que vale essa mudança de coração. É o amor de Deus, de Jesus no nosso coração. Aí 32, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto convertei-vos e vivei. Então, gente, ele está mostrando aqui que o pecado destrói a vida. O pecado destrói a vida, ponto final. Então, ele está chamando para a conversão as pessoas que não têm Jesus. Por isso que nós vamos interceder, tá? E em vez de enfiar a faca na pessoa, em vez de virar as costas, nós vamos interceder para as pessoas que não são salvas, da nossa família, todo santo dia. Tem que clamar o sangue de Jesus sobre estas pessoas e pedir ao Senhor a salvação delas, todo dia, tá? Então, Provérbios 11, versículo 30, diz assim: o fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Então precisa de sabedoria para ganhar almas. Não é assim, sabe? Não é você ficar na orelha da pessoa pregando. Não é por aí, você já viu que não é, né? Precisa de sabedoria para Deus poder nos usar na hora exata, né? Então, a sabedoria que ele está falando aqui é isso aí, esperar a hora que Deus quer. Igual foi com Paulo, e eu vou mostrar esse exemplo para vocês lá em Atos capítulo 16, quer ver? Como que aconteceu isso aqui? Atos capítulo 16, vamos ver aqui. Então, veja só. Vamos ver, nós sabemos que aqui esse capítulo, ele está falando de Paulo e Silas que estavam pregando e acabam libertando aquela mulher adivinha, que trabalhava lá para um homem, lá ela lia sorte, era adivinha, e o diabo que estava nela ficava falando, esse é o servo de Deus, não. Ele não estava gostando, não estava suando bem, mas depois de 3 dias veio a unção e o discernimento de espíritos, ele expulsa aquele diabo e a mulher fica livre. E por causa disso ele ganhava dinheiro com aquilo. Prendeu Paulo e Silas aqui e eles ficaram amarrados, né? Lá na prisão, no escuro. Mas nessa condição, olha o que eles ficaram fazendo no versículo 25 de Atos 16. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Então, louvor não é de boca fechada. Louvor você tem que falar, não é gritar, gente. Trabalhar, o alicerce da casa. Mas você tem que ser num tom que você está glorificando o Senhor e que você esteja ouvindo.
e que o ar que você está respirando esteja recebendo essa palavra. Então o louvor é isso. Veja, todos estavam escutando. Em vez, eles tinham apanhado, eles estavam machucados, sem roupa, né? Naquele lugar frio, escuro. Eles não ficaram reclamando. Então, quando o mal vem, não é para reclamar, é para louvar o Senhor, porque é um diabo que está ali. Então você tem que usar a autoridade. Louvando a Deus, o louvor liberta. Aí no 26, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Aí, olha só o que acontece aqui no versículo 25. No versículo 30. Então abre-se a prisão. Eles estão livres, mas eles não saem. Paulo podia sair, mas ele não saiu. Ele teve uma liderança do Espírito para ficar lá. Mas veja o 30, o versículo. Depois, trazendo-os para fora, o carcereiro foi lá, tá? Aqui o 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer que seja salvo, para que eu seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Essa é a palavra. Salvo de verdade. Não é aqueles que Jesus falou que não estavam salvos. Não é? Então, salvo de verdade. Deus promete a salvação. E quem é esse homem? Aqui, veja, que ele teve um sonho. E que ele ia para um outro lugar, que ele queria ir para Bitínia, ele queria ir para, sei lá, para a Ásia, ele queria ir para outro lugar. Mas o Espírito Santo veio para ele e falou: não, você não vai. E ele, no sonho, viu um homem da Macedônia pedindo: venha, passa por aqui que nós estamos precisando. É esse carcereiro. Este carcereiro, então, por causa de um homem, que eu não vou lá agora para não estender, mas vocês podem ver isso lá em 2 Coríntios capítulo 8. Este homem aqui, esse da Macedônia, fez ele salvo, gente, a casa dele foi salva, e a igreja de Cristo Jesus começou com um pequeno número e depois abrangeu toda aquela parte, e foi uma igreja que sustentou Paulo na obra do Senhor. Eles que mandavam dinheiro para ele, para manter o evangelho. Foi por um longo tempo isso daí, tá? Então, veja como que é a salvação da pessoa que Deus quer para te ajudar, ou seja, para aquele que Deus quer o plano dele, enfim, sei lá. Então, esse homem da Macedônia, ele tinha no coração algo que ele clamava para Deus, alguma coisa, tá? Então, ele era o carcereiro, porque era da Macedônia esse lugar. Ninguém era salvo ali. Ninguém era salvo. Então, veja só, o que é a sabedoria? Ele podia ter saído, não saiu, ficou esperando, o carcereiro veio e ele mesmo falou: o que eu devo fazer para ser salvo, para ter Jesus? Porque eles estavam louvando. Então, ele viu o milagre e tudo e foi salvo. Então, ter a hora certa. E nós te louvamos, aleluia. E agora, Pai, eu quero agradecer e te pedir que o Senhor venha com a tua força sobre todos aqui presentes, todos que estão em casa, com a sua grandeza. O Senhor abençoe cada um agora, em cada necessidade.